primeiro defeito da Fernanda, ela é tão escandalosa. Você faz de propósito. Só que ela faz isso na vida sempre, não é só aqui. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Ai, meu Deus do céu! E a gente já começa um vídeo assim. Minha mãozinha sempre teve esses dedinhos fininhos. Quem é o dedinho mais fininho de Chiquititas? Minha P. Número 4. Dedinho dela, o meu 19. É 10, menina, é pequeno mesmo. É 10, eu sei de que criança. O da Sandy também é 10. Enfim, o que tem a ver? Né? Nada, com Chiquititas não. A gente pediu perguntas pra vocês sobre Chiquititas, as curiosidades que vocês possam ter da gente, Coisa junto, que a gente da ainda amizade, não falou, enfim. será que tem? Tem, viu? Sabia que tem umas perguntas bem legais aqui? Essa já é logo uma bomba. Contem como foi o último dia de gravação. Você lembra do seu último dia de gravação? Lembro. E aí? Você lembra do seu? Óbvio que eu não lembro. Assim, a minha despedida foi gravada antes do meu último dia de gravação. Foi um super clima de velório. Ah, assim, os técnicos, assim, era muita tristeza porque a gente tava ali quase 4 anos, então tinha uma... E assim, a novela estava acabando, não é que eu tava saindo. Então tava todo mundo muito sentido, porque como a novela foi gravada em Buenos Aires, vamos falar mais uma vez, o final de Chiquititas significava todo aquele elenco voltar para o Brasil e todos os argentinos ficarem em Buenos Aires, então ia ter um rompimento mesmo, né? Ia perder o contato. Então, assim, era muito difícil. Eu lembro quando foi o dia que eu dei a notícia pra você que eu ia sair da novela. A gente lembra o lugar onde era a escada, inclusive 20 anos depois a gente voltou nesse mesmo lugar, a gente só não conseguiu entrar na escada porque tava com a porta fechada. Mas a gente passou exatamente pelo mesmo lugar. Assim, eu não lembro também do teu último dia, eu acho que eu tenho um bloqueio da tua última cena, da despedida, tipo, você indo embora, eu não lembro, mas quando você me contou que ia sair e como a gente desperrucou de chorar e depois voltar a gravar foi um problema porque a gente tava com a cara toda inchada. Deixar ela sozinha pra mim era um negócio também que me matava, ou seja... Era muito difícil porque eu jamais imaginei que a Fernanda fosse sair da novela, assim, eu achei que todo mundo pudesse ir embora, menos ela. Então eu não estava preparada de maneira nenhuma pra essa notícia e pra viver aquilo sem você, né? E até hoje escutar isso me dói, porque é uma sensação ruim de abandonar alguém que não esperava que você fizesse aquilo e eu não tinha saído, assim, na verdade, sabe? Mas até hoje me dói, assim, olhar pra ela e falar, pô, eu imaginei que todo mundo fosse embora, menos eu falo, ai, eu não podia ter visto Não tudo tinha com você. Teve vezes durante a peça, assim, que eu contava essa história e ela falava assim, desculpa. Nunca na minha vida que eu ia querer causar mal nenhum. É você que é uma das pessoas que eu mais amo. Agora que você vai fazer a gente começou a chorar no começo do vídeo. Qual era a nossa música preferida na novela? A minha, Amigas. Amigas era muito real, né? Fase. Muito verdade, assim. Gravar o clipe foi foda. Gravar foi muito gostoso. Eu gostava muito de Amigas. Tudo como letra eu amo. Amo. Tudo é teu, é só querer. Você quer? E com um sorriso é fácil de viver. E sabe uma toa que eu gosto? Mas assim, tipo, é muito... Sinais. Cara, adoro Sinais. Eu nem lembro da letra, mas... Aprenda a brincadeira. Sabe o que eu sei? Com las manos, con los codos, con los ojos y los pies, con la boca sin palabras, un idioma que inventé. Eu sei em castelhano e não sei em português direito. Pra entender, tem filhos? Se sim, já estão trabalhando? Como eu já respondi 30 vezes essa pergunta, né, querida? Sim, pretendemos, mas assim, sem data, sem pressa, sem programa. É isso. Vocês já ficaram com algum integrante de Chiquititas? Ai, acho que a Bel com um pão de queijo. É o momento certo pra interrupção. Teve até um barulho. Passado o barulho, Então. já. Crianças crescendo, pré-adolescência. Adolescente, eu não era criança. Tá bom, querido. Aí vocês já brigaram e ficaram sem se falar? As duas? Acho que não, eu não também. lembro. Não E se lembro. teve, a gente não tem memória Não pra ficou isso. guardado Não. no peito. Nunca briguei Mas com a eu acho Areta na que minha não. vida. E a Areta é muito compreensiva. Ela é muito aquário. Gente, isso é um tema na minha vida agora, porque eu era capricorniana até ontem, mais ou menos. Aí ela fez uma mapa astral e a mulher falou, não, você é aquário. Ela falou, ai. Então, é mais com rua em Capricórnio. Tudo Então, bem, ou isso seja, tá tudo explica. junto. Foi difícil ficar na Argentina e morar longe das famílias? Assim, principalmente no começo, né? Só Porque no a começo, gente... amor, depois... Não, no começo, quando a gente fez o teste, a gente foi uma surpresa o lance de ter que mudar pra Argentina. A gente não Você ficou também foi pro teste feliz sem com saber isso. que ia Sim, ter? Ai, Jesus, absolutamente. que prepararam o coração da gente. E é muito louco, porque as pessoas falam, ai, quem não ia querer ir gravar fora? Cara, quando você é adolescente, você não tá pensando em E largar seu mudar. colégio, seus amigos e mudar pra outro Tua país, família, aprender uma outra língua, morar num é, colégio novo, pra fazer uma gente. novela. Era muita pressão. Pensar em fazer uma novela era algo ok, mas pensar em sair do país, ficar longe de tudo isso pra fazer uma novela era tipo, não tem sentido. Como eram os ensaios das coreografias? Lembra a gente Ah, aprendendo eram muito aqui? legais. Eu usava uma calça na época que se chamava calça bailarina.
Aí, não, todo mundo da nossa época usava. Eu amava, eu ia trabalhar com uma calça bailarina. Eu lembro que eu tinha uma marrom e Vermelha? uma preta, não era marrom e preta, de meio de moletom. E uma camiseta do Looney Tunes, Ah, do eu Tasmania, lembro. lembra? Eu E a gente ensaiava essas coreografias lá No SBT. No SBT, na Anhanguera, com a nossa professora. E depois, sim, a gente continuou nas coreografias seguintes. Aí já era tudo lá na Argentina. A gente mesmo. ensaiava muito lá. Lembra quando a gente ensaiou o show naquele galpão? Turuba? O galpão, na parte de trás dos estúdios, tinha um galpãozão que a gente ensaiava o show mesmo. Eu não sei como a gente tinha tanto pique e a gente adorava, né? Porque a gente ia pra escola, a gente gravava. Aí, às vezes, a gente ensaiava até de final de semana. Pois é. Contem alguma coisa que vocês aprontaram juntas. Foi com você numa cena que eu comecei a colocar um monte de coisa dentro de um copo pra alguém beber? Ah, Fê, a gente fazia essas coisas. Era Como cena a que que fizemos colocava- pra você, que a Milha era cega. Não. E alguém virou... Eu não sei se foi a França. Não lembro dessa história. Virou a colher. Aí você não podia olhar, né? Porque ela era cega, eu não tinha podia que ficar ficar com olhando. o olhar. Então ela tinha que colocar açúcar na xícara e caía tudo. E ela não entendia por quê. E todo mundo, tipo... Mas isso era cena ou isso era cena. Ou era a vida real que vocês fizeram de sacanagem? Não, isso era sacanagem que a gente fez durante a cena. Safadinhas. Mas aí acho que fui eu a que falou, gente, para palhaçada, porque, né? Pelo amor de sei, Deus. Eu tinha uma coisa da seriedade, Sempre né? foi séria, né? Bem Capricórnio. Então, Qual foi a cena mais emocionante que vocês gravaram na novela? Eu sei é quando eu voltei a enxergar. E eu lembro da noite anterior, a gente dormiu junto na minha casa, na sua, na minha. E aí eu lembro que eu ficava pulando na cama falando, eu vou voltar a enxergar, porque era muito difícil pra uma criança de 13 anos fazer um deficiente auditivo. Visual, que louca. E nesse dia eu falei, nossa, mãe, eu vou voltar a enxergar, vou fazer outros tipos de cena na novela. como a gente era a melhor amiga na novela, a gente dividia muitos momentos, assim, importantes das personagens e, sei lá, não era meio vida a minha novela. né? A Milha e a Pata se misturavam muito, porque a Com a Fernanda gente. realmente era a melhor amiga da Areta, a Areta da Fernanda. Tudo bem que ela tinha outras melhores amigas também, não vamos falar sobre isso. A gente teve uma cena muito difícil que eu acho que você não tem muita lembrança dela, mas quando a gente ficava presa no galpão, eu acho que você tava cega nessa época. Tinha um negócio de fogo? E pegava fogo. Porque eu ficava sozinha gritando, me Foi ajuda, punk Pata. e eu entrava meio que pra te salvar e rolou um fogo real ali, a gente saiu meio tipo terrível. Apesar que fosse tudo Lógico. controlado, mas ainda assim é uma sensação É, ruim você estar pra- num lugar quente, com fogo, Exato. enfim, né? Vocês se privaram de muitas coisas por causa da novela? Acho que só de viver perto da família durante aquele tempo, né? Sim. Qual é a melhor lembrança que vocês têm da Argentina? Ai, La era Farola. uma liberdade tão grande, assim, uma sensação de... Sei lá, acho que a gente se sentiu um pouco adulta na época, mesmo sendo bem A adolescente. gente morava num país onde as pessoas não conheciam a gente. Exato. Isso nem todo mundo lembra. A Chiquititas não passava na Argentina. Então, o fato da gente andar na rua, não saberem quem, acho que as nossas mães ficavam menos preocupadas com, tipo, E era ai, um meu lugar Deus, ainda vou fazer mais uma maldade. seguro, né? Naquela lá época era mais exatamente. seguro também. Então a gente tinha muita autonomia, a gente andava na rua sozinha, a gente fazia muita coisa sozinha. Isso a era gente muito... andar de patins. E também eu acho que tudo era legal. O colégio, gravar, ir pro Parque de la Costa, que é um parque de diversão que tem lá, que é incrível. Dormir uma na casa da outra, pátio do prédio onde a gente morava. Tudo, cara, tudo. Olha, gente se alguém gostava falasse, aperta o tanto. botão e volta, eu falava, agora! E é muito louco, vivo porque a tudo gente de novo. gostava tanto que às vezes uma acabava de gravar antes que a outra, ao invés de ir embora, a gente ficava se esperando. Pra A ir outra embora terminar pra ir embora junto, na Na mesma van. van, pra falar, ah, então tchau, entrou pra uma casa, entrou pra outra. Até daqui a pouco, tipo... Essa tem a ver também. Se a gente tivesse gravado a novela no Brasil, seria melhor. Eu acho que não. Primeiro que eu acho que a chance de pirar era maior. Porque imagina, você entra no colégio com uma pata. Todo mundo vai ficar, pata! Deve ser complicado, né? Você lidar com essa coisa de ser artista dentro do colégio onde você só quer ser normal. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu fui na diretoria e falei, cara, a única coisa que eu quero é ser normal. Eu sou igual todos os alunos que estão aqui. Pelo amor de Deus, não me tratem diferente. Eu voltei pro colégio que eu tinha estudado a vida inteira. E foi bem punk pra mim. Voltou um ícone, uma lenda pro colégio. Porque você só quer voltar a ser a mesma de antes, tipo, né? Com as mesmas amigas, com a mesma galera. Só que essas amigas também já não são as mesmas, porque elas viveram outras histórias. Então eu acho que o fato de ter sido na Argentina foi super especial, porque a gente pôde fazer o que a gente amava, trabalhar e ser adolescentes normais. Tanta coisa teria de separado a gente, e fora também essa coisa da liberdade, né? A gente não ia poder ir num shopping tranquilamente como a gente fazia e viver uma adolescência mesmo bem normalzinha, Até isso que né? vocês perguntam, coisa de namoradinho, de não sei o quê. Tudo isso pra gente era muito tranquilo, porque tava lá. Então ir pra um shopping, um cinema, tudo isso era muito de boa, né? Exatamente. Na época que passava a novela no SBT, tinha um serviço de telefonemas no qual a gente podia ligar em certos
horários e seria conectado com uma chiquitita. Não era barato, pagava por minuto. Minha pergunta é, eram vocês? Eu não lembro disso. Eu também não lembro. Que existiu isso, porque óbvio que não era a gente. Descobriu nossos telefones, lembra? Isso Vira e sim. mexe ligava. Nossa, alguém ligava. Na época não tinha celular, mas eu não lembro de existir esse... Não, como é que chama? serviço real também Não era a gente. Qual foi a situação mais difícil que ambas passaram juntas na época? Cara, eu lembro de um dia que aconteceu algo muito delicado. Eu sou bem correta com o horário, eu sou a pessoa que chega atrasada no lugar. Mega pontual. E posso até atrasar, mas eu entro pedindo desculpa pra cada pessoa. Nesse dia, fizeram uma vamos esperar. E quando eu desci, ficou um clima estranho. Posso lembrar agora de eu entrando no banheiro. O chão do banheiro é vermelho. E eu fui contar pra você, eu tava chorando porque eu me senti mal, porque aquilo não era uma coisa que eu fazia. Lembra daquele dia? E eu era uma menina de 13 anos. Com outras pessoas, com adultos, e eu me senti muito mal. E eu lembro que ela segurou bem minha onda nesse dia. Eu lembro dessa cena do banheiro, do cheiro do banheiro. Posso falar de uma lembrança que eu tenho? Uma vez no aeroporto, a gente chegava e era uma confusão. E muitas vezes a gente chegava e ia direto pro SBT, pra algum lugar pra fazer algum programa. Então, às vezes a gente só encontrava alguém da família no final do dia, quando chegasse no hotel. E a gente vinha na loucura de encontrar pai, irmã, sabe? E eu lembro que meu pai tava lá e eu não consegui chegar perto dele e eu fiquei desesperada. E você, tipo, fez um escândalo e falou assim, ela precisa ver o pai dela. E, tipo, me puxou pra me aproximar do meu pai. E o segurança, tipo, acabou puxando meu pai. Porque eu precisava daquele abraço, enfim. A gente era família mesmo e a gente... Que bonitinho, eu não segurava a onda disso. muito da outra sempre, assim. A gente era suporte, né, uma da outra. Sempre Acho que foi é assim. cuidar, é lutar pela outra. Eu sei que nesse dia que eu cheguei mal, ela ia me dar cola e se ela tivesse precisando da minha ajuda, eu ia mover o que eu pudesse pra ajudar. Porque a gente sempre se cuidou muito. Ela sempre cuidou de mim, eu sempre cuidei E dela. é assim até hoje. Cara, eu amo essa mulher como eu amo poucas do pessoas céu. na minha vida. Porque por mais que vocês achem que a nossa amizade começou em Chiquititas, ela começou bem antes. Então a gente tinha 5 aninhos de idade, a gente já fazia comerciais, testes juntos e tudo mais. E acho que quando você conhece uma pessoa há 30 anos, ela é a história da sua vida. E ela é a história de momentos muito importantes da minha vida. Então não tem como não olhar pra Areta e me ver nela. A gente ficou muitos anos sem se ver, né? Quando a gente se reencontrou no Rio, lembra? Que eu tava de férias e isso tem uns 4 anos. E que você chegou na porta do prédio, eu entrei no carro. E assim, parecia que não, as risadas, tudo, o jeito de olhar e... tudo muito a mesma coisa, como a gente se entendia. A maneira como ela ri, o que ela fala, os comentários, tá tudo ali do jeitinho que eu deixei. Só que melhor. Enfim, nada mudou, cara. Pelo contrário. Não sei explicar, é um amor que a gente sente uma pela outra, uma gratidão. É tão lindo, cara. Assim, a gente se reconhece muito. E essa coisa que eu contei do meu pai é tão louco que o ano passado, quando a gente fez Meu Passado Não Me Condena, que meu pai tava na plateia, tinha muito tempo que você não via meu pai, e na hora você falou, olha o tijolo! Porque assim, era como se ele fosse um pouco... a gente se abraçava muito como família, todo mundo, minha com a mãe, mãe. pra você, todo mundo junto. Eu tenho lembranças maravilhosas de tia Hilda enlouquecida com a gente. Ai, gente, era uma fase da vida muito boa, Jesus. Essa pergunta é engraçada. Ficaram ricas fazendo Chiquititas?